para você. Deus já preparou algo que você ainda não viu, porque Ele escuta a conversa que você não escuta, Ele vê coisas que você não vê, Ele enxerga coisas que você não enxerga. Então você vai ver algumas portas se fechando, algumas coisas sendo travadas. O que é isso, pastor? Não é Deus te maltratando, é Deus te preservando você, porque está preparando algo que você não viu. Será que alguém entendendo essa mensagem? Aqui vai palavra profética para a tua vida. Deus já preparou algo para isso que está prestes a acontecer. Fique tranquilo, Deus vê, Deus age, Deus se movimenta. Você vai perceber que o problema do povo começa. O problema do povo começa quando se levanta um rei, um faraó que não conhecia a história de José. E aqui eu abro parênteses para te dizer que é importante você conhecer a história de alguém. E para piorar, o povo começa a ser oprimido quando ele começa a crescer mais do que o Egito dentro do Egito. Mais do que o Egito dentro do Egito. Você vai ver que o rei olha para os seus escravos e diz: esse povo, ele é mais numeroso do que nós. Se vier o inimigo e eles se unirem, nós estamos perdidos. Então você vai ver que o rei olhou para o povo dele, que ele escraviza, e ele viu algo no povo que o povo não tinha visto nele. Veja que o faraó olhou para os seus escravos e viu o potencial nos escravos que os escravos não tinham visto. Ele disse: se eles se descobrirem, nós estamos perdidos. Se uma coisa faz com que Satanás tenha medo, é quando a igreja se une. A unidade da igreja deixa Satanás preocupado. Então ele olha para fala, olha para vocês, a gente precisa resolver isso aqui. A gente precisa travar esse crescimento. Nós precisamos fazer com que eles não se conheçam, que eles não se descubram. O que ele faz, pastor? Ele começa a oprimir. A palavra oprimir, ela vem da mesma raiz da palavra esmagar. Não sei se você já percebeu aquela moeda, né? Só eu que gosto de caldo de cana com pastel. Não, né? Só eu que gosto. Nossa, se você for na feira, você não come um pastel, não come um bolinho de aipim, não sei. Mas eu vou lá, na próxima vez que você parar lá daquela pastora para mim, falou assim: não. Na próxima vez que você parar lá daquela moeda, você dá uma olhada para ela. Você vai descobrir, pastor, que ela só tem uma função. O que a moeda faz, pastor? Esmaga. A função dela é essa. Ela está ali para esmagar. E o moedor parece que tem raiva, né? Porque depois que o negócio sai tudo cedo, ele dá umas mandobradas, coloca de novo, né? Porque a função da moeda é essa. Só que para todo o processo existem duas ou mais visões. Porque na visão de alguns ela destrói, na visão de outros ela transforma. Eu quero que você entenda isso aqui, porque na visão de Faraó ele está destruindo, na visão de Deus ele está transformando. Se você pegar uma laranja no estado original e jogar na moeda, você vai ver que a moeda vai estragar ela. Você vai pensar: acabou, mas ela vai extrair um suco que é mais valioso do que a laranja no estado que ela estava antes. Porque o suco que sai dela vale mais do que a laranja no estado de antes. Porque na visão de Faraó ele está acabando com o povo, na visão de Deus ele está promovendo. Aleluia! Tem alguém entendendo isso? Matar e transformar. O que faz uma moeda não matar e transformar não é sorte. Tira isso da sua cabeça: sorte não existe. O que faz uma moeda não matar e transformar não é a nossa habilidade, porque a gente nem tem tanta habilidade assim. O que faz uma moeda não matar e transformar não é a incapacidade da moeda. Por quê? Porque a moeda pode ser letal, não brinque com ela. Mas o que fez você passar por todas as moedas da sua vida e chegar vivo aqui hoje, 1º de maio, nesse feriado, não foi a tua habilidade, foi a tua promessa. É por isso que quando Deus aparece para Moisés, ele diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele está dizendo? Eu sou o Deus de um homem chamado Abraão, que eu chamei com 99 anos de idade e fiz ele ser pai com 100. Eu sou o mesmo Deus, Moisés, de um homem que andou peregrino na terra. E eu disse: Abraão, fica tranquilo, conta as estrelas do céu, se é que tu podes, porque assim será a tua descendência. Olha, Moisés, eu sou o mesmo Deus de um homem chamado Isaac, que foi exposto para um vale, e eu fiz ele cavar poço no vale, o poço deu água e dá água até hoje. Eu sou o mesmo Deus de um homem chamado Jacó, que nasceu com um problema de enganar e de usurpar, mas no final da vida eu transformei em príncipe de Deus chamado Israel. Então que venham todas as moedas, que venham todas as afrontas, que venham os inimigos, que venham as línguas, que venham aqueles que querem acabar com você, mas o povo da central do avivamento não será destruído, mas transformado e promovido. Será que tem alguém para levantar a mão? Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Essa moeda não te mata, ela te promove. Tem alguém para reagir a essa palavra, pelo amor de Deus? Quem sabe você está se perguntando: pastor, por que o povo precisou sofrer para entrar na terra prometida? Olha para cá, eu vou te dizer isso bem calminho. Você tem que seguir. O processo de dor te empurra para a tua promessa. Sabe esse desconforto que você está vivendo hoje?
Ele vai te expulsar da tua realidade e vai te inserir na realidade de Deus. Tem uma frase essa semana que eu gostei: aonde está a tua aflição, ali está a tua promoção. Aleluia! É que o povo não entendia que Deus permite desconforto no Egito para você querer alcançar Canaã. Ah, pastor, não entendo que eu fui demitido. Você não percebeu que Deus quer te dar um emprego melhor? Pastor, não entendo, não consigo me relacionar com ninguém. Você não percebeu que Deus quer te dar um casamento? Pastor, não entendo porque meu líder, ele me pressiona tanto, ele já viu onde você vai chegar. Ele está querendo colocar você exatamente lá. Deus permite alguns desconfortos no ambiente que você está, para te promover para outro ambiente. O povo não entendia que se Deus não aperta, o faraó não pega. Se o faraó não pega, o povo não clama. Se o povo não clama, Deus não ouve. Se Deus não ouve, ele não desce. Se não desce, não livra da terra. O que isso quer dizer, pastor? É que toda vez que uma afronta, um problema, uma moeda bater na tua porta, tem que existir um clamor para sair da sua boca, porque toda vez que uma igreja se reúne numa quarta-feira à noite para clamar, tem um céu que haja. Tem alguém para reagir isso aqui? Eu acredito num céu que responde o clamor da sua igreja. Se tem alguém para entrar nessa beleza comigo, pelo amor de Deus, levanta as suas mãos. O céu ainda responde a oração do justo. Ai, irmão, não vim nem cá. A verdade é que o povo está sendo oprimido e eles não conseguem perceber. Quem sabe você está me olhando aqui falando assim: pastor, não acredito em nada que você está falando. Primeiro, o senhor não conhece minha vida. Segundo, eu venho toda quarta-feira aqui, recebo palavras proféticas, na minha vida não muda nada. O senhor não sabe da minha história. E você acha que Moisés tinha uma história boa? Ah, pastor, senhor, eu não consigo me ver nesse processo. E você acha que Moisés se via? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Moisés é um dos maiores contrastes da Bíblia. Primeiro, o cara nasce no barraco, mora no palácio. Filho de escravo, criado como princesa. A história diz que foi chefe de exército. A Bíblia diz que foi pastor de ovelha. A Bíblia diz que era o homem mais manso da terra, que viveu no luxo do Egito, mas morou 40 anos no deserto. Olha quanto contraste. Tinha vara de pastor, mas o cajado era de mim. Não sabia falar, mas quando falou, Deus ouviu. Foi o maior pregador da lei, mas foi o maior precursor da graça. Toda vez que você carrega um contraste, algo que você acha que não é bom na sua vida, é exatamente isso que Deus pega e transforma em ministério para a honra e glória do nome dele. Como é que é isso, pastor? O lugar que você nasceu é complicado, a família que você nasceu é difícil, as pessoas que você conhecia te rejeitaram, é exatamente improváveis que Deus transforma improvável, provável para usar para a glória dele. Quem está entendendo para você que é improvável? Alguém que nasceu num lugar complicado, no meio de uma família difícil, pai suicida, problema em casa, mas eu estou aqui para te dizer que toda vez que o céu olha para a terra e escolhe alguém, a terra tem que dar o jeito dela e reconhecer que Deus escolheu. Será que tem alguém para receber esse profético? Toda vez que o céu olha para baixo e escolhe alguém, a terra não consegue parar aquilo que o céu começou. Se ele sonhou coisa a teu respeito, se prepare, está vindo coisa boa de Deus para a sua vida e para a sua história. Aí o que acontece, pastor? O povo começa a ser oprimido. Eles começam a clamar a Deus. Eles começam a levantar clamores. É para isso que Deus escuta. Só que todo o processo passa por pessoas. Você vai saber que Moisés não morre porque existiram duas parteiras. Uma de nome Cifrá e a outra de nome Puá. Uma não você botar nas suas filhas quando elas nascerem. Mas elas têm uma função de fazer as crianças nascerem, porém tem um decreto do faraó que diz que os meninos têm que morrer. E aí o que elas fazem? Quando elas escutam isso, elas não conseguem fazer, porque a Bíblia diz que elas temeram a Deus. Não, olhe para cá. Elas temeram a Deus. Sabe o que o texto diz? E elas temeram a Deus, e Deus lhe fez casas. A primeira vez que eu vi isso, eu pensei: a mulher ganhou casa porque estava temendo? Não, casa aqui quer dizer geração, quer dizer posteridade. Ou seja, elas temeram a Deus e Deus aumentou a geração delas. E o nome delas estão na Bíblia. Isso é incrível, porque o nome de Faraó não está. Você não sabe quem é o Faraó da época, você não sabe quem foi o Ramsés da época, mas o nome das parteiras estão. Interessante é que o nome de Moisés também está, porque Faraó é título, Moisés é nome. Faraó foram muitos, Moisés eu conheço um. Moisés seria o que o Faraó foi, Faraó nunca será o que Moisés é, porque Deus tem algo único, exclusivo.
indivisível para fazer com você. Então elas temem a Deus. Eu quero muito que você entenda isso aqui, porque elas não temeram a Deus em público, porque parto é uma coisa que não se faz em qualquer lugar. Você não sai aqui na esquina, você não vê alguém fazendo um parto, porque parto é uma coisa que se faz no oculto. Ou seja, essas mulheres não temeram a Deus em público, elas temeram a Deus no quarto. Elas não temeram a Deus no culto, elas temeram a Deus no secreto. Ninguém viu elas temendo, pessoas não aplaudiram porque elas temeram. Na verdade, elas se arriscaram porque estavam temendo. Ou seja, elas não ganharam seguidores porque temeram, elas não foram aplaudidas porque temeram, elas não bombaram na internet porque temeram. Ninguém viu, ninguém fez nada por ela, porque quando você teme no oculto, ninguém vê mais o céu. Porque elas temeram a Deus, o céu respondeu ao temor e disse: eu vou te dar uma geração. O que ele está dizendo? Se por causa do teu temor muitas crianças nasceram e muitas gerações aconteceram, eu vou fazer muita coisa acontecer na tua geração. E a gente falava aqui, vale a pena temer a Deus, ainda que ninguém esteja vendo. Vale a pena ser diferente, ainda que ninguém esteja filmando. Vale a pena temer a Deus, ainda que não seja na frente dos outros, porque há um céu que sabe registrar aquilo que o homem não sabe honrar. Dá um exemplo aqui. Mardoqueu está lá na porta do palácio. Ele ouve falar que estão querendo matar o rei. Ele dá um jeito, ele salva a vida do rei. Ele descobre a tramóia, o problema, ele vai lá e salva a vida do rei. Passa um tempo, ninguém fez nada por ele, não aplaudiu, não ajudou, não honrou. Um dia o rei perdeu o sono. Diga para quem está do seu lado, um dia o rei perde o sono. E ao invés de ele dar uma volta no palácio, ele resolveu ler as histórias, as crônicas do reinado. Ele diz: traga os livros das crônicas aqui. Ele começa a ler o livro. E ele diz: espera aí, aqui está registrado que um dia um homem chamado Mardoqueu na porta do palácio descobriu que querendo matar. Alguém fez alguma coisa por ele? Alguém fala: fizeram nada por ele não, rei. Está aí, ó. Tocou o barco dele, não veio aqui pedir nada, não veio reivindicar nada, não veio reclamar, continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia. Ele falou: ah, é? Então a gente vai resolver isso. Quem está no pátio do palácio? Quem estava no pátio do palácio era Amã. Não dá para explicar quem é agora, mas se você ler, você conhece. Ele diz: traz Amã aqui, eu quero resolver esse problema. Ele diz: Amã, o que nós fazemos como homem que o rei decidiu honrar? Amã infla o peito e fala assim: esse negócio é comigo, ele vai me honrar. O que ele pode fazer? Faz o seguinte, rei, bota o teu cavalo e bota ele em cima do teu cavalo e manda alguém puxando pela cidade gritando. É assim que o rei faz quando ele quer honrar alguém. Pode começar? O rei fala: pode. Vai lá na porta do palácio, tem alguém que parece que foi esquecido lá, mas não foi. Bota em cima do cavalo e vai puxando você e dizendo: é assim que o rei faz quando ele quer honrar alguém. Parece que foi esquecido, mas o céu viu, registrou. Olha, terceira reagir essa palavra. É o céu ainda vê, registra e na hora certa vai abençoar a tua vida. Eu acredito que quando as comportas são abertas, ninguém consegue parar a bênção do eterno. Você consegue pegar isso aqui? Por causa delas, Moisés nasce, cresce. A Bíblia diz que o menino era formoso. Quem escreveu isso do pastor? Moisés. Ele está dizendo o quê? Que ele é bonito. Aí você fala assim: mas peraí, o cara está falando que ele mesmo é bonito, que presunçoso. Vamos para cá. Se você não contar bem a tua história, quem vai contar? Ele fala: ele é formoso. E ficou escondido por 3 meses. Escondido por 3 meses. Pastor, por que escondeu só por 3 meses? Porque cresceu. Escravo, sem perspectiva, correndo risco de morte, mas crescendo. Correndo sem perspectiva, mas crescendo. Escondido, mas crescendo. Lidera nada, mas está crescendo. Nunca pregou, mas está crescendo. Eu gosto de Lucas 1,80. A Bíblia diz que João Batista, ainda menino, crescia e se robustecia no deserto até o dia que seria revelado a Israel. Porque o mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que revela. Deus que bota para trás é o Deus que bota na frente. O Deus que abate é o Deus que exalta. O Deus que fecha a porta é o Deus que abre. Você consegue entender? Que tem gente aqui que não estava subindo e estava crescendo, porque é um Deus que sabe exatamente o lugar, a hora e o momento que Ele te coloca. Então fique tranquilo, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada na sua vida. Pastor, eu fiz tanta coisa que Deus não viu. Eu suei, eu entreguei, eu dediquei, eu fiz coisas que eu não esperava fazer, mas eu fiz. Fique tranquilo, Deus registra e na hora certa Ele devolve. Você visualiza Ele está crescendo. Aí o que a mãe faz? Bota no rio. Irmão, tem um filho, dois.
dois, um de 7 e um de 6. Benjamim, quando nasceu, ele era tão gordo, que eu não sabia nem onde era as dobras do braço dele. Era uma bolinha cheia de dobra. Ele era lindo. Eu nunca colocaria ele no currículo 3 vezes. Eu falei, Senhor, que coragem de Joquebede pegar Moisés desse jeito e colocar ele no rio assim. Tão lindo que disse que ele era formoso, e colocar ele no rio. Deus falou assim, porque você é covarde. Eu falei, como assim, Senhor? E Deus me deu uma frase e disse, Miguel, presta atenção, em épocas sombrias é necessário atitudes radicais. Se o tempo é de trevas, a sua fé precisa ser maior do que o caos do tempo. É como se ela estivesse vendo os meninos morrer, ela diz, o meu não morre, vai fazer o quê? Vou botar no rio. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. É como se ela estivesse dizendo, vou botar lá e o meu vai viver. Porque existem muitas máximas em famílias, a gente vai se acostumando com elas. Como assim? Não, porque lá em casa é assim, pastor, sempre foi assim, vai continuar assim. Não, você precisa declarar, o caos não precisa permanecer, porque Deus é aquele que quebra ciclos de tragédias. Pode me explicar melhor, pastor? Posso? Eu ouço pessoas dizendo, pastor, porque lá em casa ninguém mais tem filho, todo mundo é estéril, depois de você, vão gerar. Ah, pastor, porque lá em casa todo mundo bebe, todo mundo é viciado em alguma coisa, depois de você, acaba, ninguém bebe mais. Ah, pastor, porque lá em casa os projetos começam e nunca terminam, sempre para na metade, depois de você, vai levantar empresário, vai levantar pessoas que vão crescer, faculdades vão ser feitas na sua casa. Ah, pastor, porque lá em casa todo mundo se desvia, entra na igreja, sai da igreja, depois de você, vai levantar pastor, vai levantar o garoto, vai levantar já, sabe também, entendendo? Você tem o poder de liberar palavras no teu lar e quebrar todo o seu. Alguém entendendo essa palavra aqui? Pelo amor de Deus, quando você está lá, tudo é quebrado por ele. Pastor, muito alegórico, olha para mim. Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos de idade dentro de casa. Cresci com tendências suicidas. Olhava para ele e falava assim, pula ou não pula? Eu escutava aquela voz dizendo, ó, se você pular, o teu problema acaba. E eu fui vivendo assim, crescendo assim, pensando assim, até o dia que eu entrei naquela igreja batista com 30 membros. Eles começaram a cantar em espírito e verdade, que música terrível, irmão, comecei a chorar. O garoto do meu lado falou, você está chorando por quê? Está sentindo bem? Eu falei, não, tem alguma coisa movendo aqui. Ele falou assim, você é fã de oração. Eu falei, oração de quê? Ele falou, mim. Eu falei, você ora comigo? Ele falou assim, 3 anos. Eu falei, o que você fala na oração? Muita coisa? Ele falou, não. Eu só digo para ele, pega aí Deus. Deus começou a me pegar quando eu cruzei a casa. Ele falou assim, eu falei, o que eu faço? Ele falou assim, Jesus não dizer assim que faz. 30 metros, irmão, eu dei até 15 naquele dia. O pastor fez o apelo, levantei a mão. Quando eu cruzei as portas da igreja, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. E o que a voz falou, pastor? A partir de hoje, Miguel, na tua casa, ninguém mais vai se matar. Teus filhos vão crescer, teus netos vão crescer, teus bisnetos vão crescer. A tua geração vai dar certa, porque não existe maldição hereditária que resista. Alguém que tem aliança com ele, por causa da tua aliança, teus filhos vão crer, teus netos vão crer, teus filhos vão crer. A tua geração é destinada a viver coisas poderosas do céu. Onde estão aqueles que reagem isso por causa da tua aliança? Por causa de um homem em uma brecha, 400 pessoas, 400 anos, foi reduzido a nada. 4 milhões de pessoas atravessaram o deserto. Você precisa entender o poder de uma promessa. O que ela faz? Bota ele no rio. O que acontece, pastor, no rio? Simples. A filha de Faraó vai tomar banho. Você conhece a história? Ela vê o cesto, manda trazer o cesto. Quando ela pega o cesto, ela diz, opa, esse é o menino dos hebreus. Pergunta para você que é inteligente. Se a filha de Faraó, se ela é a filha de Faraó, e o decreto partiu do pai, por que quando ela vê o menino hebreu, ela não mandou matar? Eu preciso seguir o decreto do meu pai. É meu pai que lançou o decreto, eu sou filha do rei. Só que quando ela pega o cesto, ela vê que é hebreu, ao invés dela matar, ela cria. Eu perguntei a Deus, falei, Senhor, por que ela não mandou matar Moisés? Por causa do propósito? Não, escute, o rio Nilo, que é onde Moisés foi encontrado, é considerado como um deus por Egito. O rio, até hoje, ele alimenta boa parte do Egito. Então, tudo que vem do rio Nilo é bom. O rio Nilo não é mal. Para eles, tudo que vem é bênção. Então, quando ela pega o hebreu, o hebreu, o neném, Moisés, ela sabe que existe um decreto. Mas ela entende que o Nilo é bom, então é bênção. Não é mal. Só
que ela não sabia o que, pastor. Como Deus tem propósito com alguém, até o nível tem que se dobrar e se enquadrar naquilo que Deus determinou. Não importa quanto seja o tamanho do inimigo ou quanto seja o tamanho da muralha, ela vai contribuir para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não importa o tamanho da afronta, nem o tamanho, Deus te abençoe, meu filho, nem o tamanho daquilo que Deus está fazendo, porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, não adianta correr, pode andar por aí, pode tentar fazer o que quiser. Se ele tem som ainda, vai voltar para o centro da vontade. Porque não existe nada que possa impedir o agir poderoso de Deus na vida de alguém. Alguém vai entender isso aqui? Se o céu só deu a teu respeito, não tem para onde ir. Ele te pega na esquina e vai de volta para cá. Você viu a presença dele? Pastor, por que quando Deus chamou Moisés não mudou o nome dele? Sabe como é que ficou sendo conhecido? Tirado da água. Quem tirou da água? O filho do faraó. E quem deu o nome? A mesma. Quando ela vê Moisés saindo da água, ela bota o nome dele. Moisés significa tirado das águas. E o nome ficou assim. E olha que Deus mudou o nome de um monte de gente. Do nome de Pedro, mudou o nome de Arão, mudou o nome de Sara. Mudou o nome de Moisés, mas não mudou o nome de Moisés. Moisés continuou sendo tirado da água. Quando a sarça queimou, irmão, na boa, sabe o que era para acontecer? Moisés, chega para cá, tira a sandália do teu pé, está pisando no lugar santo. E a partir de hoje, teu nome será fulano de tal. Ia ser estranho se Deus fizesse isso? Não, porque Deus não dava nome mesmo. Deus não muda nome de pessoas. Mas o nome de Moisés continuou sendo o quê? Tirado da água. Que água, pastor? A água do rio Nilo. Que rio, pastor? O mesmo rio que Faraó disse que as crianças tinham que morrer. Que Faraó, o pai da mãe, da menina que deu o nome para ele. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: o nome dele eu não vou mudar. Para todo mundo saber que aonde o diabo disse que era para acabar, eu faço recomeçar essa coisa. Era para ter terminado, mas Deus faz continuar. Aonde ele disse que era para acabar, haverá dupla honra para algumas pessoas aqui. Não terminou ainda. Deus ainda tem algo para fazer. Alguém pode reagir a essa palavra? Pelo amor de Deus, aonde estão aqueles que acreditam nisso? Eu fico com Deus que faz o que ninguém faz e opera onde ninguém pode operar. Porque Deus tira a solução do problema de dentro do problema. Só que eu quero que você me dê a tua atenção aqui por mais 30 minutos. Escute isso aqui. Ele tem chamado sim ou não? Deus fez milagre na vida dele. Deus tem um propósito grande com Moisés? Tem. Só quero para cá e guarde nisso. Até para coisas poderosas e grandes existe um tempo para fazer. Escute isso aqui. Atos 7:23 foi o texto que nós lemos. E Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que ele havia sido chamado para libertar o povo por meio da mão dele. Eles, porém, não entenderam. Olha para cá. Às vezes nós pagamos um alto preço por achar que todo mundo vai entender o que Deus falou contigo, mas ainda não falou com eles. Consegue entender isso aqui? Ele olhou um hebreu sendo maltratado e falou: opa, é agora. É aquela coisa do diácono que pregou bem. O pastor falou: cara, eu consigo escapar de uma manhã. Sabe? É aquela coisa do tempo. Ele olha e fala assim: chegou a minha hora, eu sei que eu tenho, porque o Êxodo não diz que Moisés sabia, mas isso não diz. Ele sabia que tinha sido chamado para isso. E o que ele faz? Entra no meio, salva o hebreu, mata o egípcio. E fica tudo certo, só que a Bíblia diz que ele escondeu o corpo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tudo que você precisa esconder é porque não está na hora de fazer ainda. Escondeu. Eu imagino Deus olhando para ele e falando assim: rapaz, se você soubesse esperar só mais um pouquinho, você ia descobrir que é mais fácil abrir o mar e resolver tudo de uma vez do que ficar fazendo um de cada vez. Está lá escondendo o corpo, no outro dia ele está bom, está de boa. Ele deve ter pensado: comecei meu ministério, vai dar tudo certo. O que ele vê? Um hebreu batendo um hebreu. Ele entra no meio. Moisés acha que gostava de uma treta, irmão. Ele
fala assim, vai matar agora você com o homem ontem? Ele fica, opa, peraí, acho que me descobriram. O que ele faz? Foge. Tu consegue ver a cena? Um príncipe, arrumado, inteligente, intelectual, rico, no meio do deserto correndo. Às vezes, Deus vai te colocar, vai permitir situações assim para você entender que não estava no tempo ainda de fazer. Aí sabe o que ele faz? Para no poço. Na cabeça de quem está no mundo é fundo do poço, acabou. Não tem mais jeito. Só que toda vez que aparece poço na Bíblia, nunca foi o final. Vou dar um exemplo aqui. Agar fugiu de Sara, parou do lado do poço. Moisés fugiu de Faraó, parou no poço. Isaac foi expulso por um vale, cavou o poço. E até a mulher samaritana se escondendo dos seus pecados, para o lado de Jesus aonde? No poço. Porque poço para o mundo é final. Poço para Deus é recomeço. Escute aqui, tem lições que o poço vai te ensinar, que nenhuma montanha vai te ensinar. Tem coisas que você só aprende ali. Você imagina Moisés parado, pastor, com a mão na cabeça, dizendo assim: meu Deus, o que eu fiz? Atravessei o tempo, matei um homem, perdi palácio, perdi riqueza, perdi luxo, perdi tudo que eu tinha. De repente vem 7 mulheres tirar a água do poço para os animais. Do outro lado vem um monte de pastor. Ele está olhando a cena. As mulheres que querem tirar a água não podem, porque os pastores não querem deixar. E ficam dizendo: eu vou dar água primeiro, eu vou dar água primeiro, meu animal bebe primeiro, aquela briga, mais uma treta. Moisés faz o quê? Já estava ruim mesmo, vou entrar nessa aqui também. Entrou no meio e fala assim: não, elas chegaram primeiro. Um príncipe arrumado, chefe de exército, eles olham e falam assim: peraí, vou deixar, a gente vai se meter não. Eles vão embora e as mulheres começam a tomar a água primeiro. Eu imagino Deus olhando de cima de novo, dizendo: Moisés, há 48 anos atrás estava tentando salvar 4 milhões de pessoas e agora está salvando 7 mulheres. Porque Deus treina grandes homens nas pequenas coisas. Para você pode ser pequeno, mas para Deus é Deus.